Olá, mais uma vez estamos juntos para conversarmos acerca dos segredos para um casamento de sucesso. E hoje nós iremos falar acerca da necessidade fundamental que nós temos de investir no nosso casamento se quisermos ter um casamento extraordinário. Para termos um casamento ordinário, só basta investir. Mas se nós quisermos ter um casamento extraordinário, nós temos que investir muito. É exatamente sobre esse investir muito que nós iremos falar com você durante esse vídeo. Eu peço desde já, se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, você clique no botãozinho que está à direita do seu vídeo, que você irá automaticamente estar inscrito nos nossos canais, podendo acessar todo o conteúdo que está sendo colocado à sua disposição e que tem como objetivo fazer do seu casamento um casamento de sucesso. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos cristãos da cidade de Corinto, ele diz o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Nós somente colheremos frutos se plantarmos sementes. Nós somente teremos dividendos se fizermos investimentos. Os dividendos não caem como chuva do céu. Ninguém que jamais investiu numa determinada ação irá ter os dividendos provenientes dela. Só tem os dividendos aqueles que fazem parte do quadro acionário da empresa. E é exatamente por isso que muitas vezes nós não colhemos frutos no nosso casamento porque estamos fazendo investimentos em outras áreas. Certamente nessas outras áreas nós colheremos os frutos. Porque os frutos eles dão de acordo com a espécie da semente que é plantada. Ninguém colhe laranja se plantou sementes de pera. E ninguém colhe peras se plantou sementes de laranja. Os frutos dão de acordo com a espécie da semente que está sendo plantada. E nós seremos desafiados nesse nosso encontro a plantarmos sementes conjugais, a fim de que venhamos a colher dos frutos respectivos, dos frutos de um casamento saudável, um casamento agradável, um casamento cheio de alegria. Não um casamento perfeito, como nós já vimos, porque isso não é uma realidade, isso não é uma possibilidade. Casamento perfeito nós não teremos, desculpe te dar essa má notícia, mas é a notícia verdadeira. Às vezes nós temos que ser realmente verdadeiros. Não podemos maquiar demais uma situação, romantizar. Isso não faz parte dos planos de Deus, nunca fez parte do plano de Deus que nós, depois da queda, tivéssemos um casamento perfeito. Como nós falamos na última aula, depois da queda, as peças já não se encaixam perfeitamente. A peça do quebra-cabeça conjugal jamais será perfeitamente encaixada uma na outra. Mas nós podemos dar um jeitinho, a gente pode trabalhar os encaixes a fim de que eles fiquem o mais suave possível. Nós iremos, portanto, estar nesse tempo falando acerca da importância de fazermos investimento nessa área que é principal do relacionamento entre duas pessoas, que é o casamento, que é o relacionamento entre o marido e a esposa. Tome isso como uma parte primeira da sua vida. Coloque isso como prioridade. Ser uma esposa excelente, ser um exemplo de marido. O principal na vida é colocar as coisas que são principais como principais. Certa vez eu estava gravando um vídeo e passei algum tempo fazendo, e depois de meia hora de gravação eu percebi que o microfone não estava encaixado na câmera. Todo aquele trabalho, portanto, foi em vão porque eu me esqueci de uma coisa que era fundamental. Um paraquedista, é o que dizem, foi fazer o salto dos sonhos sobre a floresta amazônica. Contratou a melhor câmera, o melhor avião, comprou o melhor paraquedas,
Só que na hora do salto ele o fez sem portar os paraquedas em suas costas. Nós não podemos nos esquecer de questões que são fundamentais. E o casamento é uma das questões fundamentais das nossas vidas. Por isso temos que investir sementes conjugais para poder colher dos seus respectivos frutos. Há 3 áreas específicas que nós precisamos investir robustamente para que venhamos a ter um casamento de sucesso. Precisamos investir tempo, precisamos investir recursos financeiros e precisamos também investir em palavras. Em relação ao tempo, nós já falamos que o amor ele não tem geração espontânea, mas ele precisa ser animado, ele precisa ser fomentado, ele precisa ser a todo tempo impulsionado. Nós precisamos estar lançando combustível nessa chama para que ela não arrefeça, para que ela não perca vigor, para que ela não perca brilho. Nós amamos porque nos relacionamos. Não há amor sem relacionamento. Quantos pais nós conhecemos que, por não conviverem com seus respectivos filhos, não o veem como tal? E quantos filhos que, por não terem sido criados se relacionando com seus pais, também não o consideram como pais? Não é o vínculo biológico que gera a chama do amor no coração. Não é o assinar o contrato de casamento que faz com que nós tenhamos cumplicidade de coração. Mas temos que investir nesse relacionamento para que a chama do amor ela continue sendo muito bem desenvolvida e permaneça brilhando. Certa vez, um amigo de Dietrich Bonhoeffer, que estava prestes a se casar, perguntou ao teólogo o que deveria fazer para ter um casamento de sucesso. O teólogo respondeu: até aqui o amor sustentou a relação de vocês, mas a partir do casamento é a relação de vocês que irá preservar e sustentar o amor. Nós temos que nos relacionar para amarmos. Não é por se amarem que os casais passam tempo juntos, mas porque passam tempo juntos, eles terminam se amando. Não deixe de investir nessa área tão importante do casamento, que é gastar tempo com o seu parceiro conjugal. Mas nós temos também que investir recursos financeiros. Até mesmo para estarmos juntos, muitas vezes será necessário que venhamos a fazer investimentos financeiros para que possamos ter a possibilidade de permanecermos juntos. Para tomar um café, para fazermos um lanche, para almoçarmos ou jantarmos juntos, ou até mesmo para somente comer um pastel na praça. Não precisamos de grandes investimentos, não precisamos fazer grandes viagens, não precisamos ir para a Europa, mas ir talvez para a praça da nossa cidade para gastar um tempo só nós dois, só o marido e a esposa. Não podemos desprezar essa parte tão importante de investimento, que é também o investimento financeiro. Nós investimos em tantas coisas, mas quando tem a ver com o nosso casamento, nós terminamos deixando de fazê-lo. Há na contabilidade a diferença muito clara entre despesa e investimento. Investimento é tudo aquilo que nós fazemos para colher frutos futuros. E se nós quisermos, de fato, colhermos frutos do nosso casamento, temos que fazer investimentos financeiros também nele. Não podemos desprezar, portanto, essa área tão importante do investimento, o investimento financeiro para o bem do nosso casamento. A terceira área que nós precisamos investir pesadamente no casamento tem a ver com as palavras que nós dizemos. Enquanto estamos na situação pré-conjugal, muitas vezes fazemos elogios, muitas vezes queremos agradar, muitas vezes falamos palavras que colocam o outro para cima, que o exaltam. Mas depois que nós nos casamos, nós diminuímos a variedade de palavras elogiosas. Esquecemos o dicionário do namoro
e passamos a adotar um novo dicionário, o dicionário conjugal, cujas palavras não são tão amáveis quanto o dicionário do namoro. Se nós quisermos de fato ter um casamento de sucesso, devemos resgatar o dicionário do namoro para colocar em prática durante o nosso casamento. Palavras de elogios são fundamentais para a saúde do nosso casamento. O Instituto de Pesquisa norte-americano fez uma enquete entre casais que estavam com mais de 30 anos de casados e se consideravam felizes. E eles fizeram um estudo profundo na vida desses casais e detectou-se que de 100 palavras que diziam, somente 5 não eram palavras positivas, palavras de elogios. Percebemos assim a importância de falarmos coisas que são positivas do outro, exaltar os seus pontos fortes, não apontar os seus pontos fracos, elogiar as suas virtudes, a fim de que nós tenhamos prazer em estar com o outro. É tão bom quando nós estamos ao lado de pessoas que estão constantemente falando coisas boas. E quando essas coisas boas são ao nosso respeito, nós nos satisfazemos ainda mais. E não funciona distintamente na nossa parceria conjugal. Palavras de elogios são difíceis de serem colocadas, mas são tão fundamentais que devem ser encontradas. Nós precisamos criar a cultura do elogio, a cultura do carinho, a cultura do falar carinhoso. Certo casal que estava namorando, conversava um com o outro e a namorada perguntou ao namorado: "O que é aquilo ali no céu, meu amor?" O namorado respondeu: "É a lua que Deus fez para clarear a nossa noite, minha amada." Depois eles se casaram, estavam na mesma praça, a esposa perguntou ao marido: "O que é aquilo ali no céu, meu amor?" O marido olhou para ela com um olhar duro e respondeu: "Eu já disse que é a lua." Nós precisamos trazer para o casamento a cultura do namoro, as palavras do namoro, o dicionário do namoro, a fim de que venhamos a investir nessa área tão importante do relacionamento conjugal, que é o falar carinhoso. Vimos hoje, portanto, 3 áreas importantes que nós precisamos investir se quisermos ter um casamento de sucesso. Se quisermos ser inteligentes conjugalmente, se quisermos ter inteligência conjugal, nós precisamos ter a disposição de investir tempo, investir dinheiro e investir em palavras elogiosas para nossos parceiros conjugais. Eu espero que esse vídeo te impulsione a que você faça investimentos no seu casamento. Um grande abraço, eu espero você nos nossos próximos encontros.